assumir, então, o comando do Serviço de Água e Esgoto aqui em Rio Branco? Foi meramente questões legais, né? E o processo normal de transição, que é complexo, né? E demorado, tem o tempo natural para que aconteça, né? E a gente esbarrou numa questão muito pertinente, que nós contamos com o orçamento da gestão anterior, né? E existe toda uma burocracia, um trâmite legal que a gente precisa atender, e isso foi adicionado com a questão da pandemia, né? Que não pode se haver uma suplementação no orçamento. Então, como não estava prevista a reversão, né, até a gestão anterior, foi um compromisso assumido pelo nosso prefeito, a gente teve essa questão legal, fazendo com que a gente precisasse de mais tempo. E, além disso, temos também a questão dos processos licitatórios, né, que temos que seguir as normativas, as instruções normativas do município, as leis federais, leis estaduais, e não depende somente da prefeitura. Tem todo um arcabouço, né, legal e estrutural que precisa ser seguido, e a gente não pode atropelar, né? Então, quando a gente faz as coisas com mais calma e no tempo certo, a gente tem resultados melhores. Então, essa foi a decisão. Ok. Então, o processo de reversão em si não precisa de aprovação na Câmara de Rio Branco? Não, nesse caso não, porque já houve uma lei anterior, né, que já contempla, nós fizemos uma consulta jurídica, e aí não precisa desse assunto, né, ser aprovado na Câmara. Porém, algumas coisas que envolvem a questão precisam sim. Por exemplo, a suplementação, a nova estrutura organizacional, tem uma série de medidas, o aprimoramento das leis comerciais, porque nós temos em vigência leis ainda muito antigas e que não contavam com essa remunicipalização. Então, isso tudo a gente, de fato, vai precisar da aprovação na Câmara, né? É só para lembrar ao nosso telespectador que esse processo já foi da Prefeitura, voltou para o Estado, aí o Mauri pegou de volta, e aí foi para o governo, voltou para a Prefeitura, voltou de novo, e agora volta à sua origem, então volta para o ponto de partida. Exatamente, está voltando. Porque esse é um serviço de competência municipal. Do município, exatamente, exatamente. Ele está voltando para casa, né? Vamos dizer assim. Agora, presidente, a senhora conhece muito bem os dois lados da moeda, né? Ao mesmo tempo em que os municípios têm essa prerrogativa, né, de operar o sistema, eles não têm, talvez, em sua maioria, o mais importante, que são os recursos financeiros. Como fica, então, nesse caso? Então, de fato, o saneamento, né, ele é uma estrutura extremamente cara e parruda, né? E de fato, a tendência é que a gente pense que o Estado, ele é detentor dos maiores recursos e o município tem menos, né? Então, por isso, muitas vezes o município tem que fazer convênios, parcerias, mas, pela lei, ela é prerrogativa do município. E isso acaba sendo um desafio, né? Que a gente tem que fazer uma gestão... Um grande desafio, né? Muito otimizada e buscar os recursos necessários. E tanto é que isso é previsto na nova lei que rege, né, todo o saneamento no Brasil, que é o novo marco legal, que é a Lei 14.026. Legal. Abri um parênteses aqui rapidinho para informar os nossos telespectadores que hoje o nosso programa vai ser um pouquinho mais curto, porque é dia de Champions League, isso. A Copa dos Campeões da Europa, daqui a pouquinho ao vivo para você. Então a gente vai sacrificar o programa, mas em nome de uma causa nobre, né, Otto? Você que é de futebol ainda. O que antes era da Globo, agora é do SBT. Champions League agora no SBT. Libertadores agora é aqui também no SBT. As coisas estão mudando. Tem gente que não está atento ainda para isso. Estão mudando, sim.
Presidente, afinal de contas, como fica a situação dos servidores, tanto aqueles do quadro efetivo, quanto aqueles que são terceirizados ou então, digamos assim, estão permutados, né? E aí? A situação dos servidores. Hoje, o sistema conta com uma quantidade bem grande de funcionários que operam e ela é necessária por conta da estrutura. Cerca de 117 funcionários que estão dentro do sistema no DEPASA são do SAERB, que foram cedidos, né, conforme o contrato de programa. E com a remunicipalização, eles voltarão para o quadro, né, do SAERB e vai ser preciso uma complementação, que essa também foi uma grande questão, é um ponto que preocupa muitos servidores. Aproveito aqui, falo com a população para que fiquem tranquilos, nós iniciamos um processo de contratação emergencial, né, quando ainda estava com o prazo de 1º de outubro, e graças ao empenho da equipe, nós tivemos sucesso. Se o sistema hoje fosse passar dia 1º de outubro, nós teríamos assegurado toda a equipe operacional. Também uma preocupação que, mas serão as mesmas pessoas? Por questões legais, eu não posso garantir. Porém, o saneamento é um sistema que requer mão de obra muito específica. Então, a gente fez um trabalho dentro do termo de referência, onde atrela as contratações à experiência no segmento. Então, isso faz com que boa parte de quem esteja lá no DEPASA consiga ter condições de concorrer a essa vaga, para continuar atuando no sistema. Então, esse era um ponto muito preocupante e que a gente conseguiu bater a nossa meta de contratação. O processo, a gente deu uma parada por conta da prorrogação, mas ele se encerraria agora, essa semana. Entendi. Então, a equipe que está lá, ou proveniente de terceiros, né, contratos terceirizados, ou do concurso simplificado, teriam assegurada o seu trabalho, o seu emprego. Presidente, nosso tempo hoje está um pouco reduzido em função do jogo que eu falei. A senhora já está convidada para voltar na próxima semana, na terça ou na quarta, para a gente ter mais tempo para esmiuçar melhor esse assunto. Com certeza. Mas para encerrar, para contextualizar melhor compreensão, digo, do telespectador, os números do sistema de água e esgoto aqui são macabros. 50% da água, por exemplo, são desperdiçados, ou pela própria companhia ou por nós, né? Falta de cuidados. Os 50% que são comercializados, 30% não pagam em dia, e os que pagam com atraso. Essa conta não fecha nunca, né? Além disso, agora não, o governo já conseguiu fazer a chamada manutenção preventiva, mas antes era só corretiva, isso levava ainda mais dinheiro, né? Enfim, temos problemas sérios ainda, tanto na captação quanto na distribuição e comercialização. Fica cada vez mais difícil. Como resolver isso, presidente? Como é que a senhora encara esse desafio? Isso de fato é um grande desafio, é uma grande meta a ser alcançada, ainda né, tem a questão social no meio, né? Você não pode cortar a água de ninguém. A gente está num período ainda pandêmico, onde a gente não pode fazer o corte, mas a gente acredita que existe sim um grande potencial de melhoria da qualidade do serviço prestado, como também melhoria da qualidade da arrecadação. Porque é lógico que o governo do estado tem feito um bom trabalho, só que a gente, por conta do tempo e da quantidade de coisas, a gente não vai abranger, não consegue fazer tudo de uma vez só. E, de fato, a área comercial é um ponto crucial nessa gestão da prefeitura, né? A gente ter uma cobrança com mais qualidade, porque chega muito para a gente, mesmo a gente não sendo detetora do sistema, pessoas que querem pagar pelo que consomem,
Porque elas entendem que ao pagar pelo consumo, elas podem cobrar, e elas preferem 1000 vezes ter a água proveniente do DEPAS ou do SAERB do que ter que contratar um carro-pipa. Com certeza, muito mais prático. Então, a nossa ideia, numa outra oportunidade, a gente pode detalhar mais, é focar na área comercial, sim. Muito obrigado, presidente. Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigada. Muito bem. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o Otton Salles. Ele é ex-jogador de futebol profissional, funcionário público estadual, Secretaria de Fazenda, e o novo presidente da Executiva Municipal do DEM. Tudo isso em 2 minutos. Agora são 11h15 em Rio Branco. Até já.